a educação desportiva é importantíssima na formação, na minha opinião, de qualquer jovem. E eu, hoje em dia, o que eu sinto é, e naturalmente tenho 2 filhos, que jogam ténis, curiosamente, não sei porquê. Passo naturalmente, e passei desde o início, essa cultura, e um olímpico ainda mais, porque provavelmente tem noção desses princípios, dessa ética, ainda a um nível superior do que quem praticou o desporto de uma forma como lazer. E portanto sempre tentei passar um bocadinho essa cultura desportiva, porque eu acho que é fundamental. Para mim, pessoalmente, eu acho que numa posição como a tenho de Presidente da Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal, esta é uma daquelas funções que mistura a parte profissional que eu trago e a experiência profissional que eu trago das empresas e a paixão que se deve ter num cargo destes. Eu costumo dizer que não se gosta, gostar é pouco, tem que se ter muita paixão, porque de facto nós temos um lema que é para os atletas, pelos atletas, para a sociedade, e para se dar corpo a este lema, a paixão é fundamental. Portanto, no fundo queremos encontrar os atletas olímpicos, dar-lhes novamente rosto, capacidade interventiva, para que depois nós os possamos ajudar e eles nos possam ajudar a nós para intervir na sociedade. Já foste buscado? A Associação dos Atletas Olímpicos de Portugal foi fundada em 2003 por um grupo de atletas olímpicos, foram criados os estatutos e também pertencemos a uma associação mundial que é a World Olympian Association. Portanto, no fundo criámos a nossa missão, a nossa visão, que está muito em linha com aquilo que eu acabei de dizer, que é ajudar os atletas olímpicos, promover o desporto, promover a responsabilidade social, porque achamos que nós de facto temos essa responsabilidade e temos os valores olímpicos inerentes à nossa participação nos Jogos, o respeito, da excelência e da amizade. A espada pesa mais que o florete e que o sabre, está bem? Por isso são coisas diferentes, diz. Portanto, o Ollie Crossover, no fundo, significa isto tudo que eu estive a falar. Foi fundamental, de facto, esta associação com a Escola de Judo Nuno Delgado. Nós, em conjunto, criámos este conceito. Foi muito importante identificar os olímpicos, mas mais importante ainda foi a capacidade que nós tivemos com esta iniciativa de passar esta mensagem que o desporto é importante para as tais situações de vida, para a cultura desportiva, para a inclusão, para a amizade, para o respeito, para a excelência, e ver os miúdos a brincarem, a experimentarem, a terem prazer, que no fundo o desporto também é prazer, não é só resultado, é prazer. Acho que fizemos um trabalho muito interessante e envolvemos mais de 300 miúdos, portanto foi uma situação muito engraçada e a repetir. Quando eu era pequenino, eu tinha um sonho. Muitos queriam ser astronautas, polícias, etc. Eu queria ser olímpico. E hoje, com esta iniciativa que a AOP, a Associação de Atletas Olímpicos, e eu, a minha escola, estimulámos a acontecer, o Ollie Crossover é uma oportunidade de eu rever esse ideal, esse sonho, nas caras e corações de todas as crianças que têm passado por esta experiência fantástica. Embaixo à direita, não é muito? O que é ser olímpico? Porque enquanto eu atirava e enquanto eu era atleta, via o olimpismo e o ser olímpico se calhar como uma meta, como algo a atingir, como no fundo é o ex-libris de qualquer pessoa que faz desporto olímpico, não é? E agora vejo por outro lado o ser olímpico como algo mais de capacidade interventiva do que nós podemos fazer pelos outros, para a sociedade, e no fundo é isto precisamente aqui que nós na associação estamos a fazer, é construir no fundo algo melhor, fomentar o desporto, criar, ou seja, mais do que criar
uma maior cultura desportiva, acho que é fomentar mesmo essa cultura desportiva. Viste? Então, espera aí. Vamos lá umas palminhas para puxar aqui para o cima. De haver esta troca, não é, de modalidades, eu ensinar-lhe um pouco do tiro com arco, também equipá-lo com todos aqueles apetrechos, eu vestir o kimono, ele ensinar-me como é que no fundo aprendemos os dois, não é? Um pouco da modalidade de cada um, e haver esta troca e esta simbiose é algo espetacular e espero a repetir. Mesmo sendo estas situações desportivas lúdicas, não é? Mas penso que para estas crianças terem, como no caso da escola de judo Nuno Delgado, terem o privilégio de ter o Nuno ali presente, mesmo àquele nível, um nível mais inicial, em termos de modalidade, crianças umas que irão naturalmente ter o seu percurso e levar o judo de uma forma mais séria, outras não, mas terem o privilégio de passar aquele tempo com atletas como o Nuno Delgado, no caso do ténis terem tido uma experiência também, neste caso também com o Olímpico. Portanto, são momentos de muito divertimento. Ninguém falha o quê? Tem vantagem sobre quem defende. Certo? Se tocarem ao mesmo tempo, a decisão de quem é o ponto é quem teve a iniciativa do ataque. Quem é que começou a atacar. Claro, quem está a defender, depois defende com a arma e responde. Portanto, nós, no fundo, quando agarramos este projeto, quisemos que percebemos que a proposta de valor que nós temos, no fundo, aquilo que nós podemos aportar para a sociedade, até para as empresas, enquanto aliadas com a Associação dos Atletas Olímpicos, é de uma relevância extrema. Porque, de facto, acreditamos que os atletas olímpicos, e eu já referi isso, têm os valores do respeito, da excelência e a amizade. E, para além disso, são vistos como exemplos, como os tais e role models, que até as gerações mais novas olham. Eu próprio tenho essa experiência, quando vou ao pé de qualquer grupo de miúdos e digo que sou olímpico, eles olham, não é a questão do respeito, olham com alguma admiração e, no fundo, é um caminho que poderão eventualmente seguir mais tarde, ser atleta olímpico. Portanto, não é propriamente falarmos de nós quando dizemos que nós podemos intervir na sociedade, é sermos portadores de mensagens de responsabilidade social. E eu penso que isso é que é fundamental. Nós, de facto, podemos intervir na sociedade e podemos fazer a diferença passando essas tais mensagens de inclusão, de solidariedade, de respeito, de mais cultura desportiva. Portanto, penso que podemos ser determinantes e ajudar nesse papel e nesse caminho. Os Oli Crossovers são mais uma forma de expressão de treinar campeões para a vida. Foi esse o desafio que lancei à Associação de Atletas Olímpicos, de nós, através destas experiências de cruzar modalidades olímpicas, podermos oferecer uma componente também educativa para estes jovens em desenvolvimento, para que possam treinar os verdadeiros valores do olimpismo. Nós podemos, de facto, influenciar os miúdos, e estamos a tratar precisamente de miúdos que frequentaram aquilo que nós chamamos o Oli Crossover, e foi com eles que conseguimos passar uma série de mensagens, porque não foi só a prática desportiva, foi também a tal convivência, tal respeito, tal amizade, tal excelência, e é por aí que se começa, no fundo, aquele caminho que eu falava, que é desde a escola até à parte profissional ou pós-carreira. Este é o começo, é, no fundo, dar as bases daquilo que o desporto pode fazer na sociedade. Fomentem a prática desportiva, fomentem tudo o que seja relacionado com o vosso bem-estar. Isso, mesmo sítio. Tá bom. No sítio onde pararam, agora vamos todos mexer os braços primeiro.